Então, vou tentar esclarecer algumas coisas que alguns advogados já me perguntaram anteriormente. O que significa quando o perito diz lá que, por inércia, isso aconteceu e levou à causa do acidente no trânsito lá. Então, logicamente, muitos dos senhores advogados aí já devem ter pego causas ou estão defendendo, né? Causas aí de pessoas físicas ou jurídicas que tenham se envolvido num acidente de trânsito. E possa aí ter lido lá no laudo do perito lá que teve no local, falando que por inércia a carga do caminhão se deslocou, fazendo com que o caminhão tombasse e provocasse o acidente de trânsito, por exemplo, um fato desse tipo. Bom, o que é essa por inércia? Newton desenvolveu 3 leis. A primeira lei, que é a chamada lei da inércia, a segunda lei, que é a lei de forças, e a terceira lei, aquela que é muito conhecida, né? A lei da ação e reação. O que vai nos interessar nesse momento é a tal da lei da inércia. O que é essa lei da inércia? Então, ela é caracterizada pela primeira lei de Newton. Então, essa lei diz o seguinte, que uma determinada massa, né, um determinado móvel, tá, ele está no estado inercial sob 2 condições. Ou ele está em repouso, ou ele está no que a gente chama de MRU. O que é o MRU? É movimento retilíneo e uniforme. Tá? O que é esse movimento retilíneo e uniforme? Eu imagino um carro numa rodovia reta, tá? A 80 km por hora. Ou seja, mantendo esses 80 km durante um longo trecho aí. Então, quando eu falo que esse carro executa um MRU, ou seja, um movimento retilíneo e de maneira uniforme, eu estou dizendo que ele está trafegando com velocidade constante. Tá certo? Por ilustração, essa velocidade aqui pode ser de, sei lá, numa rodovia de 80 km por hora. Nos 2 casos, quando eu digo que ele está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, a gente já observa que este corpo não está acelerado. Isso significa que a aceleração dele é 0. Em movimento retilíneo uniforme, nesse MRU, vocês aprenderam lá no 2º grau, lá, né, que a equação da velocidade é ΔX sobre ΔT, né? Tá certo? Bom, e a equação da aceleração vai ser ΔV sobre ΔT. Bom, se essa velocidade é constante, isso significa que ele vai percorrer trechos iguais com intervalos de tempos iguais, né? Por exemplo, se eu caminho aqui nessa sala e minha passada tem 1 metro, então se eu estou executando um MRU, eu vou percorrer a cada metro, por exemplo, no intervalo de 1 segundo. Então, todo passo que eu der vai levar 1 segundo e vai ter a extensão de 1 metro, tá certo? Então, você vê que cada passo de 1 metro corresponde a um intervalo de tempo de 1 segundo e sempre nessa sequência. Então, eu estou observando que esta velocidade vai ser constante. Consequentemente, se essa velocidade aqui é constante, ela não vai variar.
ela sempre vai se manter a mesma, ou seja no instante inicial até o instante final. Então a velocidade inicial sempre vai ser a mesma que a final. Isso significa que essa variação, que vai ser o final menos inicial, vai ser igual a zero, porque ela vai ser tanto igual no início quanto no fim. Então eu tenho que isso aqui é zero, logicamente isso é zero. Vocês aprenderam também que a definição de força resultante lá é igual ao produto da massa vezes a aceleração. Tá certo? Bom, se a aceleração é zero, isso aqui implica dizer que a força resultante sobre o corpo é zero. O que é essa força resultante sobre o corpo? Vou dar um exemplo simples para vocês entenderem. Um carro em deslocamento, vamos dizer que esse carro está executando um MRU. Tá? Sobre uma rodovia aqui retilínea. Então, no momento que ele se desloca sobre o MRU, logicamente, ele vai ter a ação da força peso, né, que é a força da gravidade, uma força chamada normal. Essa força vai se dar pela interação dos pneumáticos, a superfície do pneu, né, com o capeamento asfáltico, que é uma força de compressão. Ele vai ter uma força de atrito, que vai ser responsável por fazer esse pneu rodar no asfalto sem derrapar. E, logicamente, se o carro está andando para frente, é sinal que ele está mantendo uma certa aceleração. Então, eu tenho essa força aqui do carro, que faz o carro deslocar. Ah, mas ele tem força. Bom, isso quer dizer o seguinte, se esse carro está no estado inercial executando o MRU, tá? Essas forças aqui são grandezas vetoriais, tá? Vou só abrir aqui um adendo para explicar o que é uma grandeza vetorial. A física tem dois tipos de grandezas aí, as grandezas escalares e as grandezas vetoriais. As grandezas escalares são aquelas que são representadas por um número, por si só por um número. Então, se eu falo que minha massa corporal é de 84 kg, se eu te informar isso, você vai entender perfeitamente bem. Agora, se eu digo para você, vou me deslocar, você vai chegar para mim, vai se deslocar para onde? Quando você faz essa pergunta para onde, você está me pedindo o quê? Uma direção e um sentido. E, logicamente, uma distância. Tá? Então, toda grandeza vetorial ela é representada sempre por um módulo. No caso de um deslocamento, seria a distância percorrida, por uma direção, né? E por um sentido. Se eu falo que eu vou para o shopping, pergunto o cara aí na rua, pô, meu amigo, onde fica o shopping tal? Aí o cara vai virar para mim, ó, tem aquele hábito de apontar, não, fica para ali. No momento que ele aponta, ele está me dando o quê? Uma direção e um sentido para onde eu devo me deslocar. Né? Logicamente, ele vai falar, o senhor vai andando aí que está daqui a uns 300 metros, o senhor chega lá. Então, ele está me construindo uma grandeza vetorial. As forças, todas essas aqui, são forças. Elas são grandezas vetoriais. Um exemplo muito simples é você estar em casa no seu domingo descansando, sua esposa ou seu filho, ou chega seu cunhado e pede uma ajuda lá, né? Pô, fulano, eu quero empurrar esse móvel dessa parede para aquela. Pô, para tu empurrar daqui para lá, logicamente que você vai ter que empreender uma força. E essa força tem que ter um direcionamento naquele sentido. E, logicamente, tu não vai aplicar qualquer força para empurrar uma. Você vai ter que aplicar o quê? Aplicar uma intensidade de força tal que você consiga deslocar aquele módulo. Então, a força é uma grandeza vetorial. Ela necessita de um módulo, ou seja, de uma intensidade, de uma direção e o sentido. Bom, só abrir para explicar isso aqui, porque essas setinhas em cima, isso representa uma grandeza vetorial. Bom,
Então a primeira lei aqui está me dizendo o seguinte, que um corpo para estar num estado de inércia ou inercial, ele precisa estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Consequentemente, a aceleração é zero e o somatório vetorial das forças tem que ser igual a zero. Força resultante não é uma única força. Né? Não se trata definitivamente de uma única força. Isso vai depender do contexto do problema que você está executando. Mas isso aqui para a gente não vem ao caso. Tá? Então isso está me dizendo aqui, para que esse carro de fato esteja num estado inercial, ele está dizendo que a força resultante, que vai ser igual à soma da força de atrito mais a força normal, mais a força peso e mais a força aqui que o cara está produzindo ao manter a aceleração do veículo, isso tudo vai ter que ser igual a zero. Quando isso acontecer, eu digo que esse carro aqui, né, e os ocupantes que estão dentro desse carro, eles estão no estado de inércia ou no estado inercial. Tá, tu me fez essa explicação toda aí, mas para que isso serve na prática? Vamos observar o seguinte, você está trafegando dentro desse carro aqui. Né? Melhor dizendo, vamos começar com outro exemplo. Todo mundo já empurrou um carro na vida, né? Então vamos supor que teu carro enguiça de gasolina, né? E você chega para o pessoal e vai no porta-luva e pega o manual do carona, né? O manual do carona diz que quando o carro enguiça, né, o carona tem que empurrar. E tu bota teus amigos para empurrar o carro. O carro enguiçou de gasolina, o posto está perto, ali uns 3 km para frente, pertinho, e você bota a rapaziada para empurrar. A rapaziada vai perceber o seguinte, que para começar a empurrar o carro, eles vão necessitar fazer mais força do que quando o carro já está em movimento. Parece que quando o carro entra em movimento, ele fica mais leve. Por quê? Porque todo o corpo ele tende a resistir a essa mudança de estado. Tá? Ele tende a resistir a essa mudança do estado inercial dele. Tá certo? Ele sempre tenta se manter ali na inércia. Mas você vai aplicar uma força e vai mudar aquele estado dele. Então o corpo tende a resistir. Por isso que fica muito mais pesado para tu botar ele em movimento quando ele já está propriamente em movimento. Então a inércia é isso, não é nada mais do que a resistência que um corpo tem de mudar o seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme. Agora sim, vou usar o exemplo do carro. Você está lá, né? Manda teu colega, teu carona entrar no carro, você bota o cinto, o cara, não vou gostar que eu detesto usar cinto, ficar amarrado. Você está muito bem, 80 km por hora aqui na rodovia, numa linha reta, velocidadezinha maneira, constante, está todo mundo confortável dentro do carro, daqui a pouco você enxerga um obstáculo e tu é obrigado a meter o pé no freio. O que vai acontecer com o ocupante que está sem cinto? Ele vai tender a manter o estado inercial dele, ou seja, manter ele no MRU dele, no movimento retilíneo uniforme dele, com uma velocidade de 80 km por hora. Então, nesse momento que tu freia bruscamente, o corpo dele é projetado a 80 km por hora em cima do painel do carro, ou no vidro, ou o que seja. E isso pode levar com certeza ao óbito, né? Muita gente já deve ter lido um laudo de legista aí, onde a causa-morte da pessoa no acidente de trânsito é traumatismo do tórax ou traumatismo craniano. Ou seja, com essa velocidade. Para vocês terem uma ideia mais ou menos de dimensão de impacto, uma pessoa dentro de um carro aproximadamente entre 40 e 60 km por hora, o impacto, quando ela é projetada sobre o painel do carro, é equivalente a quase uma queda de um edifício de 3 andares.
Então, para ter uma ideia da intensidade, da violência, né, melhor dizendo, com que você impacta sobre o vidro, sobre o painel ou sobre as partes duras do carro. Então, essa é a grande importância da inércia. E na curva, você vem aqui em linha reta, né? Você vai fazer uma curva, tá certo? Você está vindo aqui, o carro vai ser representado por essa bolinha aqui, né? Está vindo aqui, trafegando aqui, né? Com sua velocidade aqui constante, bonitinho. Aí você percebe o seguinte, que você começa a fazer essa curva com uma determinada velocidade. Por exemplo, se a curva é para a direita, os ocupantes do carro, você inclusive, vai sentir seu corpo sendo jogado para a esquerda, né? Criança que adora isso, né? Quando faz uma curva, vai lá, espreme o outro, se joga, né? Tem essa coisinha. Você vai ver seu corpo sendo lançado para o lado oposto da curva. Por que isso acontece? Porque seu corpo está tentando manter aquele estado inercial dele. Ele não está, na verdade, ele não está sendo jogado para o lado. Ele está tentando se manter em linha reta, naquela velocidade que ele está de 80 km por hora. Ah, professor, mas ele está contornando aqui a curva com velocidade constante, de 80. Mas acontece que o movimento circular, no momento que tu faz a curva, você gera a chamada força centrípeta. Essa força ela é responsável para manter o carro dentro da curva. O que acontece se essa força centrípeta não for suficiente para manter o carro na trajetória curvilínea? Se esse carro vier com uma velocidade alta demais, ele vai perder a aderência e vai fazer isso. Vai sair fora da pista. Isso tudo acontece por causa do princípio da inércia. Então, toda vez que você observar num laudo que o perito escreva lá na conclusão dele que por inércia isso aí foi a causa do acidente, então você já sabe que houve um deslocamento. Por exemplo, um acidente de caminhão que ocorre muito quando o caminhão capota na rodovia, numa curva, geralmente é por questão de carga solta dentro do baú. O que acontece? O cara vai fazer a curva, aquela carga está solta, ela por inércia vai tentar manter a linha reta dela. Então ela vai se deslocar. Isso vai fazer o quê? Vai tirar o caminhão do eixo de gravidade nele e vai provocar o capotamento. Tá certo? É isso que acontece com carga solta dentro do caminhão, que muitas das vezes a causa do capotamento e provoca um acidente maior na rodovia se dá por isso. Tá legal? Espero que isso aí tenha ficado entendido e que seja útil aí aos doutores aí. Tá bom?